Sagrada nos fala a respeito de uma jovem, uma menina, que foi tomada em meio a uma perseguição, em meio a uma guerra, e foi levada cativa para se tornar serviçal da esposa de um homem muito famoso, muito conhecido, chamado Naamã. A sua história é narrada no livro de 2 Reis, capítulo 5, e nos diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante de seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Curioso observar que no meio dessa história tão dramática e ao mesmo tempo tão miraculosa que foi a cura da lepra de Naamã, nós percebemos que uma personagem fez total diferença em toda essa história, por algumas razões. Essa menina, ela estava como cativa, ela era prisioneira, ela era escrava da casa de Naamã. Havia sido tirada do meio do seu povo e agora estava em terra estranha. Estava agora distante de seus parentes, estava agora trabalhando como escrava, estava numa terra estranha, servindo a um povo estranho, que tinha também um Deus estranho, porque não serviu ao mesmo Deus. No entanto, essa menina, com todos os motivos para estar talvez revoltada, angustiada, aflita, com raiva dos seus senhores, afinal de contas, ela foi feita escrava à contra-vontade, mas agora essa menina expressa algo que demonstra a sua vida, que demonstra o seu caráter, que demonstra o seu temor ao Senhor. Diante da sua escravidão, ela se preocupa com o seu senhor, Naamã, que era um comandante rico, poderoso e influente, mas que era leproso. A lepra o afligia. A lepra era um grande problema da sua vida. E essa menina, ao ver aquilo, ao invés de desejar o mal, afinal de contas, ela estava trabalhando como escrava. Ela havia sido capturada pelo próprio exército de Naamã, tendo ela todos os motivos para estar com raiva, estar odiando Naamã, desejando o mal de Naamã. Afinal de contas, foi ele que conduziu o exército para atacar a sua cidade, atacar o seu povo. Certamente muitos foram mortos. Mas essa menina, indo na contramão do curso natural da vida e dos sentimentos que poderiam brotar do seu coração, ela desejou bem ao seu Senhor. E algo incrível acontece. Mesmo ela sendo escrava, estando oprimida e aflita naquele local, ela ainda assim se preocupa com o seu Senhor. Mesmo ela sendo escrava e não tendo direito a fala nenhuma, ela resolve falar. E é exatamente a ousadia dessa jovem que marca essa história, porque ela disse: tomara que meu Senhor estivesse diante do profeta. Tomara que meu Senhor estivesse diante do profeta que restauraria a sua lepra. Com uma atitude de ousadia e de fé, essa menina proclama que na sua terra ainda tinha homem de Deus. E que o seu Deus era o Deus genuíno, era o Deus verdadeiro, era o Deus que poderia restaurar aquela lepra que naquela época não havia cura natural para isso. Essa menina fala, e o texto vai nos dizer então, que Naamã vai e se depara com um profeta, é restaurado da sua lepra, como nos é narrada a história. E quando chega no versículo 15 de 2 Reis, capítulo 5, diz assim: voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, falando sobre Naamã. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. A ousadia dessa menina, que tinha todos os motivos para desejar o mal, para desejar a destruição de seu senhor, que era o comandante do exército, agora fez com que esse homem fosse transformado, curado da sua lepra, restaurado fisicamente, mas também agora reconhecesse que somente o Deus de Israel era o Deus genuíno, era o Deus verdadeiro.
por causa da sua ousadia, por causa da sua fé e por causa do seu amor por Deus e pelo próximo, a vida de Naamã foi transformada completamente. Essa menina simples, escrava, aparece nas entrelinhas da história de Naamã. Tem muito a nos ensinar. Ela nos ensina a amarmos e a orarmos até mesmo por aqueles que um dia nos ofenderam. É esse o mandamento bíblico. Orai pelos que vos perseguem. Essa menina nos ensina que nós precisamos ter uma vida de fé e ousadia. O apóstolo nos fala sobre isso, o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, onde é necessário pregar o evangelho em tempo e em fora de tempo, como o apóstolo Paulo fazia. E essa menina, talvez mesmo sem ter a oportunidade de falar, mesmo sem ter direito algum para se meter nas conversas da casa real, mas ela diz: tomara que meu Senhor estivesse diante do profeta. Ele veria que lá o nosso Deus opera. Ousadia, fé, ela proclama. Mas a fé dessa menina foi honrada, porque a sua fé, a sua ousadia, a sua proclamação fez com que o rei da Síria escrevesse uma carta a próprio punho, enviando assim Naamã até aquela região. E lá o profeta, ao ordenar que ele fosse até o rio e se banhar, ali ele percebe o poder do seu Deus e retorna para sua casa curada. As palavras daquela menina, aquela jovem cativa menina, é honrada. Não ela, precisamente, mas o seu Deus é honrado através das suas palavras. Que a nossa vida, que o nosso testemunho, que as nossas palavras glorifiquem o nosso Deus. Que a nossa vida seja uma vida de amor, de devoção. Que a nossa fé seja uma fé corajosa e ousada para falar de Deus. E que nós possamos assim sermos agentes de transformação na vida até daqueles que um dia nos fizeram muito mal. A semelhança dessa menina que se preocupou com o seu Senhor. Que nós possamos seguir os passos de Cristo. Orar pelos que nos perseguem. Abençoar aqueles que nos amaldiçoam. E fazer grande o nome do nosso Deus. Assim foi com a história dessa menina. Que assim também possa ser com a nossa vida. De engrandecimento e de glória ao nome do nosso Deus. Deus abençoe a sua vida e fale e aplique essa palavra ao seu coração.